Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. No Rio de Janeiro, as polícias Civil e Rodoviária Federal prenderam um casal que traficava armas e drogas. Os dois se passavam por empresários. O chefe da quadrilha foi preso em casa. Anderson Alves da Silva estava no Rio de Janeiro desde 2017 e usava um nome falso. Ele morava em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca e se apresentava como empresário. Tinha lojas de material de construção e importação. Era um traficante de drogas, muito conhecido lá na região sul do país, no Paraná. Ele comandava o Pontal do Paraná e ele veio para o Rio de Janeiro, uma vez que ele foi alvo de uma investigação da Polícia Federal por tráfico de drogas no Mato Grosso do Sul. E ele já fazia esse transporte de drogas e armas lá naquela região. A mulher dele, Tatiana do Nascimento Rodrigues, também foi presa por comércio ilegal de armas e associação criminosa. Ela era responsável por comprar produtos e aparelhos que auxiliavam o grupo no transporte legal. A investigação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal começou há 8 meses e monitorou os suspeitos até a prisão. A delegacia especializada em armas chegou ao casal depois da prisão de 2 pessoas em fevereiro deste ano. Durante uma revista a um carro que seguia em alta velocidade pela rodovia Rio-Santos, os policiais rodoviários federais encontraram escondidos no painel um fuzil, uma pistola, carregadores e munições. O casal foi preso em flagrante e a partir daí foi possível descobrir o esquema de ação da quadrilha. Mesmo com a prisão do homem apontado como líder, as investigações continuam. Logicamente que agora a gente vai instaurar um inquérito de lavagem de dinheiro para determinar aí a origem. Como é que ele viabilizou esses negócios, né? Uma empresa de material de construção e uma empresa de exportação. Um homem matou 2 pessoas em Praia Grande, no litoral de São Paulo. As vítimas são um para-atleta tricampeão mundial de jiu-jitsu e um idoso. O lutador Tainan Igor, de 25 anos, estava na calçada. Ele esperava um carro por aplicativo quando foi surpreendido pelo criminoso que atirou na cabeça dele. Tainan morreu no local. As imagens mostram que 3 clientes do restaurante se assustaram, tentaram sair, mas retornaram. O atirador, então, entra no estabelecimento e dispara novamente. O tiro acertou um idoso de 67 anos. Ele foi socorrido, mas não resistiu. O bandido foge e faz outras pessoas reféns numa pizzaria. No local, os policiais militares conseguiram prendê-lo. Ainda não se sabe o que motivou os crimes. Segundo a polícia, o atirador já tinha sido preso por sequestro e condenado a 14 anos de prisão. Ele fugiu durante uma saidinha em maio e estava foragido. Um policial civil foi agredido e baleado durante um assalto a uma farmácia na zona leste da capital paulista. Imagens do circuito de segurança mostram a chegada dos 2 assaltantes. Eles fingem ser clientes, andam pelos corredores e se pesam em uma balança. O terceiro bandido entra em seguida. O trio se aproxima do balcão e anuncia o assalto. Armados, roubam pertences de clientes e funcionários. Ao revistar o policial, os criminosos o agridem e atiram na região do ombro da vítima. O trio fugiu levando a arma do agente, que foi socorrido e passa bem. Os bandidos são procurados. No Rio Grande do Sul, uma quadrilha especializada em crimes financeiros, contrabando e fraudes tributárias foi alvo de uma operação da Polícia Federal. O grupo mantinha um comércio de sucatas em Santana do Livramento para ocultar os crimes. Nos últimos 5 anos, os suspeitos teriam movimentado cerca de 90 milhões de reais. A Justiça decretou o sequestro de bens deles. Carros de luxo, quadriciclos e dinheiro foram apreendidos. 2 pessoas foram presas. No quadro Casos de Polícia, você vai relembrar a caçada a Lázaro, um assassino perigoso que aterrorizou moradores da região de Goiás e do Distrito Federal em junho do ano passado. Centenas de policiais fizeram uma longa busca pelo criminoso. Lázaro era especialista em sobrevivência na mata e passou 20 dias foragido. Trezentos agentes de segurança contra um só suspeito.
Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, se tornou o criminoso mais procurado do país e deixou moradores do entorno de Brasília com medo até mesmo de ficar em casa. Saiu de casa, ia dormir nos postos de gasolina, dentro do carro. Era uma barbaridade esse tempo. Foi bem difícil, porque estava muito agitada a cidade, muita pessoa com medo. O caso começou quando Lázaro invadiu esta chácara. Aqui moravam a dona Cleonice Marques, de 43 anos, o marido dela, Cláudio Vidal, de 48, e os 2 filhos do casal. No dia 9 de junho, uma quinta-feira, Lázaro pulou aquele muro, invadiu a casa, assassinou os 3 homens e sequestrou a dona Cleonice. Um dia depois, a polícia começou a caçada contra o assassino. Na época, a Polícia Civil do Distrito Federal divulgou a foto de Lázaro, o apontando como principal suspeito da chacina. A descoberta ocorreu após coleta de impressões digitais encontradas no local do crime. Hoje, a loja da família é administrada pela sobrinha da Cleonice. Ela não quis gravar entrevista porque ainda tem medo dos momentos de terror. Os policiais se concentraram em procurar pelo assassino, que foi visto em Águas Lindas de Goiás, onde invadiu outra fazenda e fez uma nova família refém. Mais uma vez, não foi capturado. Olha, é muito difícil você fazer a busca de um indivíduo experiente nesse tipo de atuação e a polícia teve imensa dificuldade. Ele poderia ter se entregado, mas não foi essa a sua decisão. À medida em que Lázaro Barbosa era procurado, crescia o número de policiais envolvidos na operação. Também crescia o número de denúncias contra o assassino. É que Lázaro era um mateiro, estava acostumado a invadir chácaras e a dormir na mata. Quando percebeu que seria capturado em Águas Lindas, Lázaro decidiu se esconder na cidade vizinha, Cocalzinho de Goiás. No meio do caminho, trocou tiros com a polícia e acertou o rosto de um policial. Cansado e preocupado com a situação que enfrentava, o assassino visitou a ex-esposa. Um dia antes de enfrentar a polícia pela última vez, Lázaro Barbosa veio até a casa da ex-esposa, que fica em Águas Lindas de Goiás, a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Ele chegou até aqui, bateu palmas e chamou pela Luana. Ela veio e tomou um susto. Luana, ele entregou um dinheiro para você e disse que era para quê? Para mim comprar as coisas do nosso bebê. E que daqui ele estava indo para Brasília, daí não sei para onde ele tinha ido. Luana ainda sofre preconceito por ser ex-esposa do assassino. Meu pai como é que se diz? Me incriminou, meu irmão me incriminou, as irmãs do meu pai não falam mais comigo. Muitas pessoas que eu conheço, que eu convivia com elas, não falam mais direito comigo, porque pensam que eu e minha mãe estávamos ajudando Lázaro. Lázaro morreu com 30 tiros. A equipe do coronel Edson Raiado foi quem deu fim à caçada. Quando a aeronave passou, ele percebeu a nossa presença e agiu da mesma maneira, né? Ele não vem que eu vou atirar na cabeça e abriu fogo, né? Abriu fogo na nossa direção, nós abrimos, eu e mais 4 policiais, nós abrimos em leque e efetuamos disparo na direção do fogo que nós estávamos recebendo. E na ocasião, quando cessou o fogo, né, nós fomos checar, e aí logo em seguida eu já encontrei ele caído ao lado do eucalipto e de pronto foi dado socorro. Durante a captura, foi descoberto que Lázaro era acobertado por fazendeiros da região. A denúncia do Ministério Público de Goiás também aponta que Lázaro seria contratado para causar medo entre os moradores da região. O objetivo era diminuir o valor de terras particulares para que os fazendeiros as comprassem por preços inferiores. Um fazendeiro de 70 anos chegou a ser preso. Hoje, o caso Lázaro ainda tramita na justiça. Várias vezes ele foi preso, praticando crimes graves, e em seguida foi solto. Esse prende e solta fez com que uma família fosse dizimada em razão dos benefícios que a lei brasileira promove para bandidos com esse grau de violência. A chuva forte no interior do Paraná fez com que a vazão de água das cataratas do Iguaçu batesse recorde, 16 milhões e 500 mil litros por segundo. As passarelas e o mirante perto dos pontos de queda foram interditados. De acordo com a Companhia Paranaense
de energia, responsável pela medição, o fluxo normal é de 1,5 milhão de litros de água por segundo. Uma escultura gigante feita com abacaxis desabou na cidade de Pombos, no interior de Pernambuco. Várias pessoas ficaram presas embaixo da estrutura. O município é um dos maiores produtores de abacaxi do estado e todos os anos realiza a festa para comemorar a colheita. De acordo com a Prefeitura de Pombos, ninguém se feriu. Olha, o Rede TV News de ontem mostrou o caso da vira-lata Mel, que foi levada para a cadeia em Belo Horizonte junto com o dono preso por furto. E olha só o que aconteceu com a cachorrinha. A Mel foi adotada por um casal que se comoveu com a história de lealdade ao dono dela. A cachorrinha já está totalmente adaptada ao novo lar. Ela ficou famosa ao defender o dono preso por suspeita de cometer furtos em casas e estabelecimentos comerciais. Uma policial militar gravou vídeos que viralizaram na internet. Além de cúmplice do furto, agora ela está vigiando a viatura. O autor está preso e agora eu não posso chegar perto da minha própria viatura. Nervosa, passou a vigiar a viatura onde o suspeito estava antes de ser levado para a cadeia. Eu acho que ela não está querendo deixar, não. Mel só ficou mais calma depois de ser colocada no camburão junto com o homem que cuidava dela. Agora está de boa, né, Mel? Baixando a cabeça para não aparecer, né, Mel? Desde que o Talibã voltou ao poder no Afeganistão, o número de pessoas que deixam o país só aumenta. Muitas estão vindo para o Brasil e mais de 100 refugiados estão morando no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Hoje à tarde, cerca de 50 afegãos desembarcaram no aeroporto. Dos que já estavam alojados aqui há cerca de 10 dias, 56 foram encaminhados a um abrigo no interior de São Paulo. Suânia é voluntária e auxilia no primeiro atendimento aos refugiados. Ela recebe doações de alimentos, cobertores e itens de higiene. Quando eles veem a sociedade civil brasileira se mobilizando para ajudar de alguma forma essas crianças, os filhos deles, isso traz um pouco mais de acalento, um pouco mais de paz, porque eles todos estão vítimas de guerra, todos eles têm traumas de guerra. Desde janeiro, mais de 1.200 afegãos se abrigaram no aeroporto. São homens, mulheres e crianças. Eles ficam nesse espaço reservado, onde improvisam cabanas à espera de um auxílio da Prefeitura de Guarulhos. Taiba chegou há uma semana com a família. Tem 25 anos, é médica e espera conseguir uma oportunidade de emprego e moradia no Brasil. Essa situação para mim, para minha família e para as outras pessoas é muito ruim, é muito ruim. Nós não temos banheiro, não temos um quarto, não temos nada. Por causa disso é muito ruim. Eu quero ter um bom emprego, uma boa casa. Eu gostaria de ter o que o povo brasileiro tem. Em agosto do ano passado, os Estados Unidos encerraram um período de 20 anos de ocupação no Afeganistão. O grupo fundamentalista religioso Talibã assumiu o comando do país. Agora não faltam relatos de medo e de violência. Taher diz que não é mais possível viver lá e pede que o Brasil dê uma chance aos que ainda virão. Tenho um respeito especial pelo governo brasileiro e pelo acolhimento humano ao nosso povo. Mas peço ainda que, se possível, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil dê uma chance para ajudar a quem tem família ameaçada no Afeganistão, para que esses familiares também possam vir em segurança ao Brasil. O Ministério da Cidadania disse em nota que foram repassados R$240 mil para o atendimento a 100 imigrantes em situação de vulnerabilidade. Também em nota, o Itamaraty disse que até a primeira semana de outubro foram autorizados cerca de 6.300 vistos humanitários a afegãos. As vagas do estado colapsaram, né? Então, no estado de São Paulo não há mais vagas de retaguarda. O município de Guarulhos abriu 2 acolhimentos emergenciais para essas pessoas. Tem 47 pessoas acolhidas no município de Guarulhos. No município de São Paulo tem mais de 100 pessoas acolhidas. O problema é que essas pessoas vão chegando sem previsibilidade nenhuma. A gente não consegue preparar
planejar uma acolhida, porque não há previsão de quando chegam essas pessoas. O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão da ministra Laurita Vaz, que afastou do cargo o governador de Alagoas, Paulo Dantas. De Brasília, o nosso repórter Anderson Arcoverde tem mais detalhes. Boa noite, Anderson. Qual o motivo, o objetivo, desse afastamento? Boa noite, Lacombe. Boa noite, Eric, e a todos que nos acompanham. De acordo com os ministros aqui do Superior Tribunal de Justiça, o afastamento de Paulo Dantas foi necessário para evitar que o governador continuasse a praticar crimes ou interferisse nas investigações. A relatora do caso, ministra Laurita Vaz, disse que determinou o afastamento com base numa série de provas que foram recolhidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público durante uma operação realizada em março deste ano. Segundo as investigações, um esquema supostamente chefiado por Paulo Dantas realizava saques de salários de 43 funcionários fantasmas contratados pela Assembleia Legislativa de Alagoas quando Paulo Dantas ainda era deputado estadual. E os saques continuaram a ser realizados mesmo depois que ele assumiu o cargo de governador do estado. A ministra destacou ainda que durante as investigações, o delegado-geral da Polícia Civil de Alagoas, Gustavo Xavier, chegou a ligar para a delegada da Polícia Federal tentando interferir nas apurações, o que seria uma evidência de que Paulo Dantas estava usando o cargo de governador para atrapalhar as investigações. Laurita Vaz disse que o afastamento foi uma medida dura, mas necessária. Vamos acompanhar o que disse a ministra. Uma ação drástica, de grande repercussão, porém prevista no ordenamento jurídico. A dose do remédio deve ser proporcional ao mal que se pretende conter. Foi possível identificar a origem do dinheiro movimentado, com o surgimento ainda de fortes indícios de que o esquema criminoso seria liderado pelo então deputado estadual Paulo Suryagy do Amaral Dantas, atual governador de Alagoas, com participação de seu cunhado, Teobaldo Cavalcante Lins Neto, ocupante do cargo de prefeito do município de Major Isidoro, Alagoas. Durante o julgamento de hoje, a ministra Laurita Vaz reduziu, no entanto, o prazo de afastamento de 180 dias para até o dia 31 de dezembro, que é quando termina o mandato de governador de Paulo Dantas. O governador, que é candidato à reeleição, nega as acusações e disse que tudo não passa de uma perseguição política. No julgamento, os ministros do STJ repudiaram essas afirmações e manifestaram apoio e solidariedade à ministra Laurita Vaz. Anderson Arcoverde, de Brasília, para o Rede TV News. E a agenda do presidente Bolsonaro agora à noite aqui em São Paulo. A repórter Joyce Mafezoli está acompanhando o presidente na capital paulista e tem as informações ao vivo. Boa noite, Joyce. Boa noite, Lacombe, Érica, boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro é aguardado nesse prédio na Zona Sul de São Paulo por empresários. Daqui ele segue para o Rio de Janeiro. O presidente desembarcou em Congonhas às 7 horas da noite. De lá mesmo, participa de uma live com influenciadores. Mais de 300 mil se cadastraram. Um dos assuntos discutidos é a reforma agrária. Mais cedo, o presidente cumpriu agenda no Pernambuco, onde se reuniu com lideranças políticas e pastores evangélicos. Vamos ver na reportagem de Caroline Fernandes. O presidente desembarcou por volta das 9h30 da manhã na base aérea do Recife e seguiu para um hotel na Zona Sul, onde foi recebido por apoiadores. Bolsonaro se reuniu com lideranças e pastores evangélicos e em seguida discursou na área externa do hotel. O Brasil é um exemplo para o mundo. O Brasil está dando certo. Mês a mês se cria no Brasil, no mínimo, 250 mil novos empregos. É o Brasil voando, é o Brasil dando exemplo para o mundo na nossa economia. Só podemos fazer muita coisa, porque em nosso governo acabou com a sua corrupção. Não existe mais corrupção endêmica no governo federal. A agenda de Jair Bolsonaro incluiu ainda, durante a tarde, uma reunião com lideranças religiosas ligadas ao pastor Silas Malafaia, que acompanhou o candidato durante a sua passagem aqui pela capital pernambucana.
O presidente destacou que, se reeleito, vai manter o programa Auxílio Brasil e lembrou mais uma vez a queda no preço dos combustíveis. Há 3 meses começamos uma política de redução de preço dos combustíveis. E hoje temos uma das gasolinas mais baratas do mundo. Vamos ver agora como foi a agenda do candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Pela manhã, Lula concedeu entrevista coletiva no Sindicato dos Bancários em Aracaju, em Sergipe. Lula se comprometeu a combater a fome no Brasil e disse que vai renegociar a dívida de parte da população. A outra coisa que eu vou fazer, além de gerar emprego e acabar com a fome, é renegociar a dívida de 80 milhões de pessoas nesse país. Depois, Lula passou por algumas das principais ruas da capital, acompanhado também pelo candidato ao governo do estado pelo PT, Rogério Carvalho. No segundo turno, esta foi a segunda visita de Lula aqui no Nordeste, depois da passagem de ontem pela Bahia. O esforço do candidato é para ampliar a vantagem que teve nos 9 estados desta região no primeiro turno. À tarde, Lula foi para Maceió. Ele seguiu em carro aberto com apoiadores pelo centro da capital alagoana. Ao lado do candidato estava o governador Paulo Dantas, do MDB, alvo de operação da Polícia Federal nesta semana. Depois, o petista discursou durante um comício. Nós queremos ter o direito de ter uma casa para morar. Nós queremos ter o direito de estudar. Nós queremos ter o direito de trabalhar e receber um salário digno. Nós queremos que o salário mínimo aumente todo ano acima da inflação e no meu governo aumentava e vai continuar aumentando. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se reuniu com os ministros da Defesa, Paulo Nogueira, e da Justiça, Anderson Torres, para avaliar medidas de segurança para o segundo turno das eleições em 30 de outubro. Em nota, a PGR informou que o objetivo é repetir o clima de tranquilidade do primeiro turno. A Procuradoria ainda não detalhou o que foi definido no encontro. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica determinou a abertura de um inquérito para investigar as principais empresas de pesquisas eleitorais. O CAD vai analisar se os levantamentos sobre as intenções de voto para presidente da República no primeiro turno das eleições podem ter sido adulterados. Os números das pesquisas foram bem diferentes do resultado da votação. E a Polícia Federal também abriu um inquérito para apurar a atuação dos institutos de pesquisa. O pedido foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. A investigação deve apontar se empresas do setor atuaram irregularmente com o objetivo de prejudicar o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. O prazo para fazer a atualização do cadastro único, que terminaria amanhã, foi prorrogado por mais 30 dias. Cerca de 263 mil pessoas ainda precisam regularizar a situação. Quem não atualizar os dados pode ter o pagamento de benefícios como Auxílio Brasil suspenso. O governo lembra que, para evitar tumultos, o procedimento deve ser feito preferencialmente por meio eletrônico no aplicativo do cadastro único. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou a primeira pesquisa presidencial com as intenções de voto para o segundo turno das eleições. O levantamento mostra o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Na simulação do primeiro turno, na pesquisa estimulada, considerando os votos válidos, Lula, do PT, aparece com 51,9%. Jair Bolsonaro, do PL, ficou com 48,1%. Ambos estão empatados dentro da margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais. A amostragem de votos válidos não leva em consideração os brancos e nulos. Já no cenário geral, também na pesquisa estimulada, Lula tem 47,6%, Jair Bolsonaro 44,1%. 3,6% não responderam ou não sabiam em quem votar. Brancos, nulos e eleitores que não votariam em nenhum dos candidatos somaram 4,8%. A pesquisa ouviu 2.020 eleitores com 16 anos ou mais em 162 municípios de todo o país. Ela foi realizada entre os dias 8 e 12 de outubro. E a pesquisa do Instituto Paraná é o tema da rodada de opinião. O
jogo está tão acirrado que qualquer coisa pode acontecer. O cenário é imprevisível. Essa é a mensagem central da Paraná Pesquisas. O segundo turno é disputado voto a voto. Portanto, qualquer erro pode ser fatal. Nesse sentido, Bolsonaro acumula mais deslizes que o rival nessa rodada do pleito. 2 deles podem efetivamente tirar votos do presidente. Quando ele associa o voto em Lula ao analfabetismo no Nordeste, que soa preconceituoso, e a excessiva exploração do tema religioso na campanha. Desde ontem, um assunto mais comentado nas redes sociais são vaias e ataques de apoiadores de Bolsonaro à imprensa, ao arcebispo Orlando Brandes e a um fiel que vestia vermelho no Santuário de Aparecida. Os críticos consideraram profanação a um lugar sagrado para os católicos no Dia da Padroeira do Brasil. No país dividido, a hostilidade e o ódio não encontram limites. Ninguém saiu mais desmoralizado do primeiro turno do que os institutos de pesquisa, porque erraram muito, de novo. Alguns parecem ter entendido o recado e não vão precisar fechar as portas nem mudar de nome. Outros dobram a aposta, claro, a favor de Lula, porque precisam entregar o que foi encomendado. De fato, o que se conclui depois de um primeiro turno acirrado, com a temperatura elevadíssima das redes sociais, é que o cenário está apertado, difícil de prever. É provável que o quadro atual seja de empate técnico, como mostra a Paraná Pesquisa. Bolsonaro continua crescendo e agora tem o apoio majoritário dos governadores, especialmente em Minas Gerais. E Lula joga para manter o que conseguiu no primeiro turno. Qualquer instituto de pesquisa que apresentar outro cenário está fazendo campanha, não pesquisa. Rede TV News de volta. Um obstetra fez o parto da própria filha no elevador do prédio em que mora em Anápolis, no interior de Goiás. A família estava a caminho já do hospital quando a mãe, com fortes contrações, deu à luz ali mesmo. O casal contou que a pequena Júlia nasceu com muita facilidade e saudável. O comportamento de muitos estudantes mudou durante a pandemia. Levantamentos mostram que os problemas emocionais aumentaram entre os jovens. Lugar de criança na escola, todo mundo sabe. É onde acontece a aprendizagem e a sociabilização. Só que a pandemia interrompeu esse processo. A Olivia entrou na escolinha aos 6 meses. Aos 2, teve que ficar em casa e só voltou agora com 4 anos. Eu percebi que ela estava um pouco mais sensível e bem mais apegada a mim. Ela sempre foi muito comunicativa, muito sociável. E aí, no período de pandemia, ficou só eu e ela em casa. Na retomada, a gente teve um pouco mais de dificuldade nessa volta. Um esforço conjunto entre pais e escola tem ajudado a Olivia a voltar ao que era. Bem mais sociável, bem mais tranquila, menos ansiosa. A diretora conta que das 98 crianças entre 3 meses e 6 anos que frequentam a escola, pelo menos 20 apresentam algum tipo de alteração de comportamento. Esse problema fez com que o conteúdo ficasse em segundo plano. Nós precisamos voltar toda a nossa atenção para essas habilidades socioemocionais, que é o quê? A criança saber dizer que ela está com medo, que ela está com raiva, que ela está com ciúme. Uma pesquisa feita pelo Datafolha com pais de alunos da rede pública de todo o país mostra que 34% dos estudantes estão com dificuldade de controlar as emoções desde a volta das aulas presenciais. Um outro estudo aponta que 2 de cada 3 estudantes paulistas, do 5º ao 9º ano do fundamental e 3º ano do ensino médio, apresentam alguma alteração comportamental. Os principais problemas relatados pelos próprios alunos no levantamento da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo são dificuldade de concentração, esgotamento, insônia e perda de confiança. Sintomas considerados de transtornos de ansiedade e depressão. Os 2 filhos da Silvia, de 11 e 14 anos, tiveram barreiras na retomada da convivência em grupo e no aprendizado. O meu menino mais novo, né? O que eu percebi muito foi a questão do comportamento, da insegurança, né? Do chegar perto das outras crianças, do professor. Agora, para minha menina, envolveu muita questão de aprendizagem. Então, de eu entender que as notas estavam baixando e cobrar as notas, ela falar, mas eu não vi, mas eu não sei, eu não consigo fazer isso, né? E aí tem que ter um trabalho por trás disso, de meio que um reforço, para que ela retomasse todo esse conteúdo para conseguir dar conta agora. Nas escolas municipais da capital paulista, existe o NAAPA, Núcleo de Apoio e Acompanhamento para
para a aprendizagem, que ajuda alunos com dificuldades. Um trabalho baseado no diálogo, que tem dado certo. A gente fica muito feliz quando vê que um estudante se potencializa, que ele consegue ser crítico e que ele consegue colaborar e se ver como autônomo na construção do conhecimento. A participação dos pais também é fundamental. Essa especialista alerta para sinais que devem ser observados em casa. Se essa criança, por exemplo, começou a querer dormir com os pais, se ela está com medo de andar pela casa sozinha, se ela antes comia super bem e de repente não está comendo mais tão bem como comia, ou se antes ela não comia, agora ela está comendo muito mais. A busca por um profissional ela é extremamente importante porque ajuda na recuperação emocional da criança, mas também no funcionamento do sistema da família. Rede TV News de hoje fica por aqui. Boa noite. Boa noite e até amanhã.